Mobile Web TV e cultura. Olha só o que nós preparamos especialmente para você que nos assiste aí todos os dias, esperando as novidades que aparecem em nossa TV. Bom, hoje estamos aqui no Teatro Iguatemi, em Campinas, e eu vou falar, gente, com nada mais, nada menos que a atriz Clarice Nesquier. Ela que está aí com essa peça que é tão falada, está sendo tão comentada, porque ela tem um diferencial. Vocês sabiam que ela apresenta a peça nua no palco? Olha, e o assunto é um assunto tão sério. Ela fala aí um pouquinho a respeito da história, das parábolas, né, judaicas. Então, olha, vale a pena conferir. Fique aí ligadinho, porque nós temos muitas e muitas novidades para você. E não fica por aí não, hein? E na próxima semana, a Mobile Web TV tem muito mais novidades para você a respeito de cultura aqui também no Teatro Iguatemi, em Campinas. E olha só quem está comigo agora, hein, gente? Clarice Nesquier. Clarice, muito obrigada por nos atender e nós estamos assim muito felizes de saber um pouquinho a respeito aí da sua peça e do seu trabalho. Estou muito feliz de estar aqui em Campinas mesmo. Semana passada nós estreamos, vamos ainda fazer hoje, amanhã e domingo. E é um teatro lindo, né? Acaba de inaugurar o Teatro Iguatemi, um teatro lindo, lindo. Vale a pena a visita ao teatro. Eu sempre digo que um teatro novo numa cidade é uma bênção, usando um conceito da peça, é um lugar não estreito, um lugar amplo, um lugar para a convivência humana, enfim, para o debate. E a peça é um pouco sobre isso, né? Sobre as questões mais importantes da nossa vida, assim, pelo menos no meu ponto de vista. Não, mas olha, realmente Campinas precisava mesmo deste teatro e nós, campineiros, ficamos muito orgulhosos de poder receber aqui também atrizes como você já me contou que é do Rio de Janeiro, e nós, campineiros, e todo o nosso público aí também de todo o Brasil que está te conhecendo agora, estão todos realmente esperando saber as novidades a respeito dessa tua peça. Né? Conta um pouquinho a respeito de como tudo acontece, como surgiu a ideia, o que ocorreu aí então, Clarice? A Alma Moral é uma adaptação do livro A Alma Moral, do Rabino Newton Bonder. Conheci o Rabino num programa de televisão no Rio de Janeiro. O programa era um debate, inclusive isso que eu estou falando é o prólogo da peça. Eu explico como surgiu a ideia da peça. A adaptação surgiu porque eu fui num programa de televisão falar de uma outra peça que eu estava fazendo, chamada Buda. E o Rabino estava presente nesse programa, era tipo uma mesa redonda. E o programa tinha uma pergunta: você tem religião? Qual é sua religião? E eu disse que eu era e sou uma judia budista. E recebi então um fax, na época, fax. Um fax, a peça está há 7 anos em cartaz. Eu recebi um fax de uma telespectadora dizendo que não existe. Ou eu era bem judia ou eu era bem budista. E eu fiquei um pouco sem graça, tal, foi aquela polêmica, e o Rabino saiu em minha defesa, falou coisas muito bonitas ligadas à tolerância, o acolhimento da experiência do outro, tal. E no final, então, nós nos conhecemos e ele me deu o livro Alma e Moral de presente, porque ele estava lá para falar sobre esse livro. E eu li e fiquei muito apaixonada pelo texto. Acho um texto ousado, corajoso, que fala sobre a sagrada desobediência, sobre a importância da transgressão e como a transgressão é um tema que foi sendo ocultado na vida moderna. E recuperar esse conceito, recuperar esse valor, recuperar a sagrada desobediência, em que medida e de que maneira, e é uma visão cabalística da vida também. Achei tão incrível o livro que eu liguei para eles, enfim, procurei ele e pedi autorização para fazer o livro. Adaptei durante 2 anos, que é um livro bastante denso, e estreiei então em 2006. Como, na verdade, a peça é uma. Qual é a ação da peça? A peça é a minha resposta à Dona Leia, porque foi uma senhora que eu acho, chamada Leia, Dona Leia, que me mandou esse fax, dizendo que ou eu era bem uma coisa ou eu era bem outra. E essa vida que divide as coisas assim, em territórios absolutos, isso é extremamente prejudicial à vida, extremamente prejudicial a uma série de coisas. Então, a verdade absoluta obstrui o processo contínuo de consciência, como uma das coisas que eu falo na peça. Então, a peça é a minha resposta à Dona Leia.
Olha só, hein, que interessante. E assim, me fala uma coisa, Clarice, tem alguma coisa assim a ver com religião, a peça? Porque como você falou dos conceitos um pouquinho aí budistas, de toda a sua experiência também, né, como uma mulher judaica, como que fica isso? Tem a ver com religião, o público que de repente não gosta, né, do tema? Como fica essa situação, então? Tem a ver com religião, tem a ver com psicanálise, tem a ver com filosofia, tem a ver com a vida, tem a ver com o parábola. Eu conto piadas, eu conto parábolas judaicas, tem a ver com o Velho Testamento, tem a ver com a história da civilização, tem a ver com a biologia, com a descoberta do projeto Genoma Humano, tem a ver com história, tem a ver com histórias em quadrinhos do Super-Homem, que faz ligações com uma interpretação da Cabala e do Newton sobre o conceito do super-homem. Então tem a ver com tantas coisas. A religião, no meu entender, ela é um assunto extremamente necessário quando ela não tem o interesse de manipular ou de catequizar no sentido assim de impor uma verdade a alguém. Então, toda a necessidade que o ser humano tem de transcender, de entender a vida pelo lado espiritual também, eu posso considerar religião. Então, se o meu interesse é a evolução a sua evolução, a dele, a sua, eu posso falar sobre a minha religião, não no sentido de impor a você uma verdade, mas da gente conversar, debater, abrir para debate. Os temas dessa peça é para a vida inteira. Eu acho que é um dos motivos que eu acho que a peça dura e além de eu poderia ficar aqui horas falando sobre produção, sobre o Amir Haddad, José Maria Braga, o Newton Bonder, que faz parte assim do nosso é o dia a dia da peça, mas desses conceitos e valores universais e atemporais que todas as gerações vão questionar e vão se interessar, que é o certo e o errado, a obediência e a desobediência, o traidor e o traído, a ruptura, a tradição, a traição, conceitos que a peça trata. Bom, enfim, né, como você disse, tem a ver com tantos temas, mas pelo que eu entendi aqui, estou adorando ouvir você falar, você é muito simpática. Tem a ver com quem gosta de pensar, né, Clarice? Com pessoas que são inteligentes, que gostam de filosofar, de pensar e desenvolver, né, a sua própria religião, o seu próprio querer também, né? Tem muito a ver com isso, porque o ser humano precisa, desenvolver esse outro lado, e acredito que a peça mostra isso também, né? Exatamente. E quem não acha chato pensar, quem gosta de debater questões que são do seu íntimo e que a gente tem pouca oportunidade de debater coletivamente. Eu estava agora estou vindo de São Paulo, inclusive eu peço licença, posso falar, a Maitê Proença e a Clarice Derzier estrearam em São Paulo, no Teatro da FAAP, a peça À Beira do Abismo, Me Cresceram Asas. A direção é da Maitê, minha e do Amir Haddad. A Maitê está em cena e iniciou a temporada esse mês. E, por favor, vejam a peça. É uma pesquisa muito bonita que a Maitê recebeu de pessoas que vivem em asilos. Ela faz uma senhora de 86 anos, a Clarice Derzier também. E é uma peça muito bonita. Então, eu estou chegando de São Paulo e o motorista da produção aqui de Campinas veio me pegar e ele assistiu a peça semana passada. Então ele falou: ai, Clarice, você me desculpa, mas tem uma questão da peça que não me sai da cabeça. Você falou uma coisa ali. O trecho que ele queria se referir era o seguinte: encontraremos paz na consciência de nossa finitude? É uma pergunta que eu faço, e aí ele falou, eu fiquei pensando, é mesmo, será que a gente vai encontrar paz sabendo que vai morrer? Essa questão da mortalidade, poxa, a gente não tem oportunidade de falar isso com ninguém, me deu uma vontade de conversar agora com você sobre isso. Então, é um assunto, você pode dizer, é um assunto pesado. Não é um assunto pesado. É um assunto que deveria ser tratado com mais naturalidade. A falta de naturalidade sobre esse assunto é que torna o assunto pesado. Então, na peça, nós falamos sobre coisas importantes, mas sem esse peso de algo, não tem isso. A maneira como eu trato é a maneira como eu vivo. Eu não sei, nós mulheres, às vezes eu não sei, sou casada
Há muito tempo o meu marido diz assim, vocês falam de qualquer assunto, em qualquer lugar, em qualquer hora. Você está na feira, escolhendo fruta, você fala sobre a mortalidade, sobre... Mas é isso, acho que não sei se é porque a gente gera vida, a gente fica grávida, a gente... Eu tenho questões, às vezes, que o meu filho está com febre. Eu estou com aquela angústia, ele é bebê, mas ao mesmo tempo eu estou lá escolhendo uma maçã. Então, a gente vive o sentimento mais profundo e o mais, vamos dizer assim, cotidiano, ao mesmo tempo, sempre. É essa a nossa vida, vamos dizer assim. Então, eu não sei se é pelo fato de nós termos essa vivência que eu trato os temas da peça com essa tranquilidade. E nesses 7 anos de estrada, uma das coisas, uma das críticas positivas que eu ouço é isso, que são temas muito pouco falados usualmente, assim, no nosso cotidiano, mas tratados com leveza. Falando aí a respeito de leveza, de naturalidade, eu gostaria que você contasse um pouquinho a respeito da sua performance no palco. Eu soube que é algo muito diferente. Dentro de alguns minutos já começa a sua peça. Conta um pouquinho a respeito aí do que acontece no palco mesmo, do que você faz. Então, eu é um monólogo. Eu converso bastante com o público, inclusive no prólogo eu combino que eu vou repetir certos conceitos a pedido de vocês. Basta dizer uma palavra, por exemplo, eu tenho um trecho que eu falo sobre a solidão. Então, quando alguém pede solidão, eu já sei o que a pessoa quer ouvir, então eu combino isso, isso funciona perfeitamente. E o meu figurino, esse é o vestido que eu estou, é o vestido do prólogo, e eu trabalho com um pano, na verdade, de 3 metros, e bastante largo, e que eu trabalho o conceito da, vamos dizer assim, a cabala trabalha com o que é aparente e com o que é oculto. E o pano, ora me oculta e ora me desnuda. E eu trabalho então com esses conceitos e dessa maneira há um desnudamento em cena para, eu acho que para que nós todos, eu também preciso todo dia aprender isso, que corpo e alma são uma coisa única, trata-se de uma unidade e que infelizmente se dividiu. Eu posso até falar desses dois lados como forma de entendimento, mas na essência tanto do corpo quanto da alma não existe alma sem o corpo, não existe corpo sem a alma, assim, nesse nosso plano. Enquanto estivermos aqui vivos, estamos totalmente entrelaçados. E eu acho que o desnudamento é para a revelação da alma, para que compreendam através de um paradoxo, vamos dizer assim, né? Eu estou falando muito sinteticamente, mas é, Tá ótimo, tá ótimo. Eu adoro, Clarice. Olha, se eu pudesse, eu ficaria aqui horas te ouvindo falar, mas infelizmente eu não posso, porque daqui a alguns minutinhos começa a peça. Quero te parabenizar pela sua peça também agora com a Maitê. Com certeza será mais um sucesso. Você é uma mulher muito simpática. Parabéns pela maternidade também e te desejo muito, muito sucesso, viu? uma vez só para fechar, então, eu adoro falar, vocês já perceberam, né? Eu descobri um sentido para a palavra simpatia tão bonito. Uma amiga voltou da Índia e disse que na Índia ela tinha aprendido o conceito de simpatia, é a capacidade do ser humano de se comunicar. Isso é uma simpatia. Ela é tão simpática. Por que é simpática? É a pessoa que tem a intenção verdadeira de se comunicar. E aí, dessa sensação, desse querer, vem o brilho da pessoa também, porque isso daí também é individual, né? Tem coisas que são só nossas, né, Clarice? Você é uma comunicadora, toda jornalista é uma comunicadora, e eu espero que, sei lá, que a gente possa, através da comunicação, que o teatro é uma forma de comunicação, então expandir nossa simpatia. Ah, com certeza, gente. Quero convidá-los também a conhecer a próxima peça. Fala só mais uma vez aí o nome da peça e como ela vai acontecer, Clarice. A peça que eu dirigi chama-se À Beira do Abismo, Me Cresceram Asas, um texto de Maitê Proença, a partir de uma pesquisa realizada pelo Fernando Duarte por vários asilos brasileiros. Uma peça muito bonita, também que trata temas, às vezes, dolorosos, de maneira muito leve. É uma comédia sensível e você está super convidado a conferir lá na FAAP São Paulo.
Com certeza, Mobile Web TV não vai perder. Clarice, parabéns, sucesso para você e muita, muita coisa boa ainda está para acontecer, com certeza.